Boa noite, tudo bem com você? Vamos começar mais uma live. Se você está vendo esse vídeo gravado, já deixa seu like, compartilha com quem você gosta, com quem você quer bem. Vamos começar. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Val, tudo bem? Tô com saudade de você, viu? Sumida. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje para quem entrar já saber qual é o nosso assunto. Tá me ouvindo bem, Val, para eu poder saber se está tudo certo aqui? Por que não devemos ignorar as reclamações de quem estamos por perto, né? Ignorar. Tô colocando um tema, tá, gente? Para vocês. Que bom. Ignorar as reclamações de quem amamos. Amamos. Vocês que estão entrando, me ajudam a compartilhar a live. Tia Cida, Giane, sejam bem-vindos. Publicar. Isso, vamos deixar aqui o tema fixo. Ivone, seja muito bem-vinda também. Bom, gente, vocês que estão entrando, me ajudam a compartilhar, vão enviar para mais pessoas para vir com a gente. Hoje eu pelo menos anotei poucos itens, né? Não sei se nossa live vai ser rápida, mas eu conto com a colaboração de vocês para vocês também trazerem alguns pontos. Porque o que acontece, né, gente? É muito normal a gente. Gente, Builder Love é meu marido que tá aí, tá? É o Wagner que tá com esse perfil. Que bom. Obrigada. É tão comum a gente ver falando sobre não reclamar, né? A gente evitar reclamar, a gente desenvolver a gratidão, sermos pessoas mais bem-humoradas, menos reclamonas. E tudo isso faz muito sentido, porque conviver com pessoas que reclamam muito é muito cansativo, não é? Esgota a nossa energia, é ou não é? Vocês já conviveram ou já foram, ou são, né? Pessoas, ou convivem com pessoas que reclamam muito? Olha, gente, dá uma olhada nisso, que cílios, é do Instagram, tá? Mas eu ainda quero um desse pra mim, olha. Vocês conviveram, são ou eram, né? Se reconhecem que eram pessoas muito reclamonas? Tudo isso esgota muito a nossa energia. Mas acontece que não é tão fácil assim da pessoa parar de reclamar. E todos os posts, todos os conteúdos que várias pessoas trazem, né, nas redes sociais, inclusive eu tenho muita coisa falando sobre isso, ajuda muito a gente a se perceber como reclamão ou reclamona. Silene, seja bem-vinda. Vale muito para a gente se perceber, mas às vezes é difícil a gente conseguir, é difícil não, é impossível, né? A gente conseguir mudar o outro. E às vezes a gente melhora, a gente para de reclamar, a gente diminui nosso nível de reclamação, mas a gente continua convivendo com pessoas muito reclamonas. E como que a gente pode melhorar isso? Né? Isso que eu quero conversar com vocês hoje. Quero trazer algumas reclamações que são muito recorrentes dentro dos relacionamentos e como que a gente pode lidar com cada uma delas para tentar diminuir isso. Porque é aquela coisa, eu não consigo mudar o outro, mas a minha mudança pode impactar no outro a ponto de ele também querer mudar, ele também querer ser diferente ou fazer diferente aquilo que não está fazendo bem. Lia, Pai, seja bem-vindo. Débora também, seja bem-vinda. Magifest também, seja bem-vindo. Não sei quem é, mas seja bem-vinda. Bom, gente, que bom, vocês estão me ouvindo bem, a iluminação tá boa, então manda lá, convida mais pessoas para vir para nossa live, pelo menos mais 3 aviõezinhos aí, para a gente poder entrar no tema. Então, já que todo o conteúdo, Reinaldo, seja bem-vindo. Todo o conteúdo que a gente trabalha em si mesmo ajuda a gente a reclamar menos, também não é certo que nós achemos que estamos mais evoluídos do que outras pessoas, sabe? Porque às vezes você para de reclamar, você começa a agradecer mais, você começa a enxergar a vida com outros olhos, mas aí decide parar de conversar com pessoas que reclamam.
Ah, Laine, mas em todo lugar que eu vejo é indicado até a gente evitar pessoas que reclamam muito. Tá bom. É indicado a gente indicar a pessoa, a gente evitar. Mas, e se essa pessoa for seu cônjuge? E se essa pessoa for sua mãe, seu pai, seu filho? Como é que você vai evitar essa pessoa? Não é muito melhor a gente aprender a lidar com essas pessoas? Ou melhor, aprender a lidar com esse comportamento? Então, a minha mudança não vai, eu não vou conseguir mudar o outro, mas a minha mudança pode sim impactar na mudança do outro. E de nada serve a evolução, de nada serve nós sermos pessoas melhores para se afastar das pessoas de quem amamos. Então, a gente precisa aprender a lidar com todas as pessoas. E isso é muito importante para o nosso crescimento, certo? Então, eu trouxe hoje alguns pontos para a gente analisar nesses relacionamentos. Será que nós também não podemos ser melhor com essas pessoas que reclamam? Será que nós não podemos olhar com responsabilidade afetiva, né? Até foi um tema de uma live que eu trouxe outro dia, responsabilidade afetiva. Quando a gente olha para o outro e a gente também pensa antes de abrir a boca, pensa antes de criticar, pensa antes de condenar aquilo que a pessoa está fazendo, porque por trás daquela reclamação pode ter algum pedido de socorro. Por trás daquela reclamação que é recorrente, pode ter alguma coisa que eu não estou entendendo. E é por isso que o outro continua reclamando. Então, tem gente, que não tem jeito, que reclama de tudo mesmo. Que reclama se chove, reclama, se dá sol, reclama, se tá frio, reclama, se tá calor, reclama. Mas dentro do relacionamento tem algumas reclamações pontuais que eu acho que vale muito a pena a gente olhar, porque aquela reclamação pode te trazer uma informação que pode transformar o seu casamento, que pode transformar seu namoro, seu noivado. Então vamos ficar esperto para essas reclamações? E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Então eu trouxe alguns pontos aqui, algumas reclamações que a gente sempre ouve, né, que a gente sempre percebe que acontece dentro dos relacionamentos. E eu gostaria muito que vocês participassem, sabe? Fala qual é a reclamação mais recorrente aí, o que seu parceiro mais reclama, sua parceira mais reclama, e o que você está conseguindo perceber através de cada uma delas, sabe? O como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento através da reclamação. Eu não estou dizendo que reclamar é bom, tá? Não é. Estar com gente reclamando é bom? Não, não é. Mas se a gente não pode mudar o outro, então vamos entender o que essa pessoa está querendo dizer. Porque se a gente atende a necessidade do outro, na medida do nosso possível, concorda que ela vai parar de reclamar? Ou às vezes ela vai perceber que ela não precisa mais reclamar sobre aquilo? Porque se é uma reclamação bastante recorrente, cabe a nós perceber qual é a nossa responsabilidade nessa reclamação do outro. E também nas nossas. De repente a gente consegue identificar, nossa, eu reclamo disso, então é por isso, olha só. Preciso mudar minha maneira de olhar, preciso mudar minha maneira de falar, porque daí o outro vai conseguir entender melhor. Então vamos lá? Vou falar o que eu anotei aqui, tá? E se tiver alguma reclamação aí que você conhece como recorrente e quiser compartilhar, fica à vontade. Pode escrever aí e coloca aí seus coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aqui comigo, tá bom? Que tá fazendo sentido. E claro, se vocês quiserem convidar mais gente, aproveita que o conteúdo vai começar agora, mas em qualquer momento que a pessoa chega, sempre é bem-vinda, tá bom? Bem, a primeira questão que eu coloquei aqui, que é uma reclamação bastante recorrente nos relacionamentos, são frases que a pessoa fala assim: nossa, você podia prestar mais atenção em mim, né? Nossa, você nunca me escuta. O que eu preciso fazer para você prestar atenção no que eu estou falando? Para você guardar o que eu estou falando? Vocês já escutaram esse tipo de reclamação ou já fizeram esse tipo de reclamação? Porque, gente, por trás dessa frase, você podia prestar mais atenção no que eu falo? Você podia ouvir e gravar as coisas que eu falo? Se essa reclamação for recorrente, percebe que aí tem um pedido de socorro? Eu não estou me sentindo escutada por você. Olha que forte isso. Se o meu parceiro ou se a minha parceira está reclamando, tendo essa reclamação constante, concorda que é algo que eu posso olhar com carinho? É algo que a gente olha e fala para lá, por que ele não está se sentindo ouvida? Por que ela não está se sentindo com atenção? Por que ela não está se sentindo, ó lá, já falei muito. Por que não está se sentindo escutada? Porque, de fato, o outro tem um tanto de responsabilidade. Gente, quando a gente se relaciona com alguém,
É claro que eu preciso estar bem para estar com o outro, isso é óbvio, mas eu também preciso dar atenção a essa pessoa, porque a partir do momento que eu me comprometo com alguém, eu estou dizendo a ela o quê? Eu me importo com você, você é importante para a minha vida. E a partir do momento que o outro é importante para a minha vida, não faz sentido eu ignorar aquilo que ela está querendo me passar. Eu venho falando, olha só. Não faz sentido isso, gente? Faz to... A Maria Vera também entrou aqui. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Aqui em São Paulo está bem frio. Então, gente, olha só. Quando a gente pede a atenção de alguém, é porque a gente não está se sentindo ouvida, não está se sentindo escutada dentro de um relacionamento. E através dessas frases entra a minha responsabilidade. Se eu estou escutando isso, pera lá, o que, que eu posso fazer para que isso melhore? Agora, se sou eu que venho falando, né, que é o caso aí que vocês colocaram, se sou eu que venho falando, eu preciso também me olhar e falar em que ponto eu não estou me dando a devida atenção que eu mereço. Porque sempre que a gente busca algo em alguém, a gente também está deixando a desejar. A gente está buscando no outro aquilo que eu não estou me dando. Então, se vocês acham que aquela pessoa que está com você não está ouvindo a sua reclamação, não está entendendo o seu pedido de socorro, observa em você como que você pode se dar mais atenção. Sabe, o que você tem parado de fazer que você gostava e que de um tempo para cá você não está fazendo? Como que você pode também dar mais atenção para ele? Muitas vezes cobrando... Exatamente, com certeza, muitas vezes cobramos muito. E também não damos, né? Será que eu estou dando a devida atenção que ele gostaria de receber? Será que não é hora de chegar nessa pessoa e falar, olha, é o seguinte, de um tempo para cá eu não estou sentindo atenção, não estou sentindo que você está me dando atenção. Será que eu também estou nessa falha com você? Como que eu posso te dar mais atenção? Como que você pode se sentir mais presente na minha vida? Entende? E aí você abre uma porta para você entrar com a sua necessidade. Só que quando pedimos isso, me parece que só piora a situação. Sabe por quê, Lê, que parece que piora? Porque quando a gente... ninguém gosta de ser cobrado, né? Então, quando a gente cobra, a pessoa fala assim, poxa vida, tudo que eu estou fazendo ainda não é o suficiente, então agora eu não vou fazer mais mesmo. Existe, assim, um certo descaso, né? Entre aspas. Por quê? Porque não está falando a mesma língua. Não estão entendendo. Eu falo que cada palavra é um envelope e cada palavra tem um significado diferente para cada pessoa, é um envelope diferente para cada pessoa. Então, às vezes você fala, você pode me dar mais atenção? O que é atenção para você? Você quer que a pessoa sente com você e converse? Você quer que a pessoa assista um filme com você? Você quer que a pessoa escute o que você tem para falar? Você quer que a pessoa te dê mais carinho? O que é isso para mim? Entende? Precisa colocar assim, bem detalhado, para que não fique subentendido. Mais fechada, ele me conta, mas ele te cobra mais atenção? Olha só. Isso mesmo, Débora, eu tinha entendido. Olha que legal. Então, às vezes a gente precisa olhar pra gente mesmo, sabe? Se eu tô cobrando atenção do outro, em que ponto eu posso me dar mais atenção? Eu posso dar mais atenção aos meus sentimentos, às minhas necessidades. E se o outro está cobrando atenção de mim, fala pra lá, como que eu posso eu posso enxergar qual é o meu grau de responsabilidade nessa queixa que o outro está me fazendo? E perguntar se você não está entendendo. Nossa, de repente você fala, ué, mas como assim? Eu faço isso, faço aquilo e você não tá sentindo que eu estou te dando atenção? O que eu preciso fazer, então, para você se sentir, né, importante para mim? Então, são conversas simples, mas que podem fazer muita diferença no nosso relacionamento. E abriu por onde? Por uma reclamação, certo? Vou falar da outra aqui, ó. Aquelas frases assim, você pode me ajudar dessa vez? Será que você pode ficar aqui um pouquinho comigo e me ajudar nisso e naquilo? Quando a pessoa está pedindo ajuda. E essa ajuda, às vezes, é emocional, às vezes, né, a pessoa não tá vendo uma saída. E o outro fala assim, e se eu não estivesse aqui? Ela ia resolver, não ia? Então, tudo bem. E ignora. E é um descaso muito dolorido,
Porque se você está pedindo atenção, é porque de fato você precisa. Se você está pedindo ajuda, é porque de fato você precisa dessa ajuda. Senão você não estaria pedindo, não é? E o outro é a mesma coisa. Então, se sou eu quem estou com essa reclamação, pedindo ajuda, eu preciso me olhar e falar: pera lá, será que eu estou falando de uma maneira que ele me entende? Ou será que eu não estou sendo clara o suficiente para ele entender que eu preciso da ajuda dele? Não fica nessa, gente, de achando que o outro vai ver. Ah, não, mas ele vai ver. Ele vai ver que eu estou precisando de ajuda, vai vir aqui. Aí ele não vem e você fica frustrado, esperando que ele viesse. Não espera. Quando o outro começa assim, sabe, nossa, eu não estou vendo saída para uma determinada situação, observa se também essa frase não é um pedido de ajuda. De repente, a ajuda é só que você o escute, para que ele possa falar aquilo que ele precisa e se escutar. Entende? Ele não quer que, quando alguém pede ajuda, e vamos tirar por nós, quando a gente pede ajuda para alguém, principalmente se há de algum problema, não de uma atividade física, né? De uma atividade, mas de uma questão emocional, a gente não quer que o outro resolva o nosso problema. A gente quer que o outro nos escute. Só isso. E deixa que a gente resolve, porque no fundo a gente sabe resolver os nossos problemas, a gente consegue. E a solução que o outro nos apresenta, a gente dificilmente vai acatar. Né? A não ser quando você pede um conselho e fala: olha, acontecendo isso, o que você faria no meu lugar? O que você acha que eu devo fazer? Não quer dizer que você vai fazer, mas é uma maneira de expressar. Então, essa ajuda, ela pode vir de várias maneiras. E observa as frases que são recorrentes. Se a frase for nesse sentido: nossa, isso está muito difícil de resolver. Nossa, será que você pode me ajudar, pelo menos dessa vez? Sabe, com grau assim de ironia? Ou então: nossa, eu não estou vendo saída para tal problema. Tudo isso é um pedido de ajuda. E de repente você pode chegar e falar: escuta, como que eu posso te ajudar com essa questão? Você falou que está difícil, né? Eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer? Não ignorar. E não fingir que, eu não estou aqui não, faz de conta que eu não estou, porque ela vai resolver sozinha. Ou ele vai resolver sozinho, ele sempre resolve. Ele nunca escuta o que eu falo, porque tem essa também, né? Às vezes a gente quer resolver o problema do outro, dá a solução que a gente acha certa, o outro não faz aquilo que a gente acha certo e da outra vez a gente já não fala mais nada. Só que a gente não está aqui para resolver o problema do outro, a gente está aqui resolvendo o problema nosso. Se o outro pede ajuda, só escuta, só dá opinião se ele pedir. Isso vai diminuir muitas discussões. Porque se todas as vezes que ele ou ela, né, gente, vim te pedir ajuda, você começar a dar um monte de sugestão, dar um monte de opinião sem ele ter pedido, ele vai parar de falar. E aí, quando para de falar, entra naquela indiferença. É pior, não é? Então, de repente, a gente precisa perguntar para o outro como a gente pode ajudar. É muito mais eficaz do que a gente querer ficar dando um monte de opinião, um monte de solução. Porque não tem nada mais fácil que resolver que o problema dos outros, né? As pessoas vêm falar pra gente os problemas, a gente sabe tudo. Né? Faz isso, faz aquilo, tá tudo resolvido. Mas vai resolver os próprios para ver se é tão fácil. Então não é assim, não adianta a gente dar a solução. A pessoa não vai fazer. Mas às vezes a pessoa está precisando de alguém para escutar. Certo? A próxima questão aqui é o conversar. Sabe quando você chega e fala assim: eu queria tanto conversar com alguém hoje. E a pessoa nem se toca, né, que é com ela. Ou então, você pode conversar comigo? Você pode sentar aqui? Vamos conversar um pouco? Ou então, por que você não compartilha comigo os seus sonhos, os seus segredos, aquilo que você gosta ou deixa de gostar? Sabe, gente, se a gente se olhar há 5 anos atrás, a gente percebe que hoje nós já não somos mais os mesmos, não é? Pensa em você há 5 anos atrás. Você concorda que hoje você já não é mais a mesma pessoa? Já mudou algumas coisas, maneiras de pensar, maneira de falar, maneira de ouvir, várias coisas. Algumas mudou para melhor, outras mudou para pior, mas a gente muda, a gente não é mais a mesma pessoa. Se você está se relacionando com uma pessoa há 5 anos, essa pessoa não é mais aquela que você conheceu. Ela já se moldou em várias áreas e se transformou naquela que está agora. Só que se nesses 5 anos vocês pararam de compartilhar os sonhos, os objetivos, os segredos mais íntimos, sabe? Os gostos, vocês já não se conhecem mais. É por isso que tem muitos casais que moram junto e não se conhecem. Ficam anos na mesma casa e não sabem o que um gosta e o que o outro gosta. Eu acho barato aqueles programas, sabe? Aqueles jogos que faz...
Olha só, que bom, tá se reconhecendo melhor. Essa é a intenção, né, gente? Vamos melhorar sempre. Sabe aqueles jogos que faz com que um adivinhe coisa do outro? Né? O casal, um tem que saber o que, que o outro come. É muito legal, porque você percebe o quanto você não conhece seu parceiro e sua parceira. Quanta coisa ainda tem para vocês se conhecerem e quanta coisa vai mudando ao longo do tempo. Então, se vocês não têm conversas sempre, frequente, vocês não se conhecem mais. Imagine eu casei, eu e o meu marido estamos juntos entre namoro e casamento 23 anos. Você acha que nós somos os mesmos? A gente já mudou tanto nesses 23 anos, foram tantas versões, né, de nós mesmos, a evolução foi tantas versões, que se a gente não conversasse, a gente não se reconheceria mais. Então precisa conversar sobre tudo. Eu preciso saber a sua opinião. Sabe quando alguém chega assim em você e fala alguma coisa e você discorda? E aí você quer colocar a sua verdade para o outro? Por quê? Por que não perguntar por que você pensa assim? Mas você sempre pensou assim ou você pensa assim de um tempo para cá? Nossa, eu achei que você pensava tal coisa. Sabe? Como se fossem estranhos mesmo, se conhecendo. É muito importante a gente conhecer a pessoa com quem a gente vive. Mas não é conhecer lá atrás e viver todo esse tempo achando que é a mesma pessoa. É conhecer diariamente, porque cada dia é uma bagagem nova que essa pessoa vem carregando. E ela vai se transformando, assim como você também se transforma. Faz sentido isso, gente? Brincar de verdade desafio. Não sei se eu aconselho isso, gente, porque verdade desafio para casal tem que estar muito sincronizado, porque senão dá briga, tá? Não vou deixar essa dica, não. Deixa para fazer essa brincadeira de verdade desafio. Para quem não conhece, verdade desafio é uma brincadeira e tem um aplicativo que você baixa e aí ele vem fazendo perguntas. Mas o casal tem que estar muito sincronizado para não dar briga, então não aconselho. Deixa eu ir para mais para frente, de repente. Também pode fazer as próprias perguntas, né? Eu só conheci depois que fiquei afastado. Então, né? É interessante isso, né? Dizem que a gente só conhece o outro quando se separa. Então, melhor não conhecer. Melhor conhecer só esse aqui. Bem, então, conversar faz sentido para vocês? Vocês acham que é importante observar as reclamações que estão solicitando conversas, que estão solicitando reconhecimento? Então, gente, para que eu quero que vocês ouçam essas perguntas? Que de repente você percebe que é uma reclamação que você está tendo e você consegue falar para o outro de uma maneira diferente, talvez, se ele não está entendendo isso que você está falando, né? E também reconhecendo o outro, quais são as reclamações que ele vem fazendo e como que você pode se comprometer para ajudar a resolver. Compartilhe seus pensamentos. Esse compartilhar os pensamentos, sabe quando a pessoa está assim, ó? Aí você chega e fala, o que você está pensando? A pessoa fala, nada não. Ai, que mentira. Como que é nada não? Claro que está pensando em alguma coisa. E por que não pode compartilhar? E às vezes, a pessoa está tão longe, está assim, tão viajando na maionese, só que ela sabe que se ela trouxer para você aquele pensamento que ela está tendo, você vai jogar um balde de água fria. Que aí entra no próximo aqui, que depois eu vou falar sobre o apoio. Então, às vezes, a pessoa já compartilhou vários pensamentos com a gente e a gente jogou um balde de água fria e deu a nossa opinião sem ser pedida e falou tanta asneira com o pensamento que a pessoa está tendo que a pessoa nem compartilha mais. Não tem mais essa liberdade de compartilhar os próprios pensamentos. E, gente, como é bom a gente poder estar com alguém com quem a gente pode compartilhar até o pensamento. Eu sigo um psicólogo que tem um canal no YouTube, que gosto muito dele, o Marcos Lacerda, e ele fala que a mentira é o cimento da sociedade. E, de fato, não estou dizendo que todo mundo é mentiroso, mas em algum grau, todos nós, todos os dias, mentimos de alguma maneira. Por quê? Porque você não fala tudo o que você pensa. Não é verdade? Às vezes você olha para uma pessoa e você pensa uma coisa e você fala outra. E não é porque você é ruim ou porque você é mentirosa, é porque você é educado. É porque você quer viver em sociedade. Porque se a gente falar tudo que a gente pensa, ninguém vive em sociedade. Nem existe sociedade, não é? Então a gente acaba filtrando os nossos pensamentos e transformando alguns em palavras, outros não.
E se a gente chega em casa e tem intimidade com a pessoa com quem a gente vive, para contar tudo o que você pensa, isso não é uma delícia? Então, quando você começa a compartilhar os seus pensamentos com seu parceiro, você dá abertura para que ele também compartilhe os pensamentos dele com você. E aí você se sente de verdade naquele relacionamento, você se sente verdadeira. Por quê? Porque com ele você não precisa mentir, você não precisa filtrar. Faz sentido? Pelo menos não sempre, não tudo, né? Então, compartilhar o pensamento é muito interessante, porque a gente se sente de fato quem a gente é, na liberdade de falar o que quer. Se falo tudo que eu penso, já estava preso, tá vendo? Ó? Não significa que você seja mentirosa, né, Cida? Significa que você é uma pessoa ajuizada. Então, em algum nível, todos nós fazemos isso, em algum momento da nossa vida, até mesmo para se prevenir, né? Para se proteger. Aí o próximo entra bem na continuação desse daqui, que é o apoiar. Gente, para que serve um relacionamento? Vamos combinar agora, vamos falar bem sério. Para que serve um relacionamento se a pessoa que está com você não te apoia? E se você não apoia a pessoa com quem você está? Aí, de repente, você fala, Lãe do céu, mas você não sabe. Meu parceiro tem umas ideias muito loucas, muito furadas. Tá, e se você apoiasse, como é que seria? Porque, gente, viver junto é crescer junto, é cair junto, é levantar junto. E é claro que a gente não vai fazer coisas que fogem dos nossos valores, né? Precisa ser confortável para mim. Precisa ser confortável para mim aquilo que eu estou apoiando. Mas se eu não apoio, então eu tenho meus motivos, certo? Bom, meu marido está pensando numa coisa, eu não apoio, eu não concordo com isso. Então, como que eu posso mostrar para ele o meu ponto de vista do porquê eu não apoio aquilo? E se mesmo assim ele persistir, como que eu posso apoiar? Porque se for contra os valores, aí eu já acho que é hora até de rever a relação. Né? Porque se o outro vai fazer uma coisa que vai ferir os meus valores, de repente essa relação não está entrosada. Agora, se não, se é porque está correndo risco, se é porque tem medo, até que ponto vale a pena a gente cortar as asas da pessoa com quem está com a gente? Não é uma delícia você se sentir apoiado? O apoio é muito importante entre os dois, com certeza. Outro dia eu assisti um filme, eu até tentei lembrar o nome do filme para falar para vocês, mas eu não consegui me recordar qual que era. Eu sei que o casamento acabou, eu acho que era uma série. Eu sei que o relacionamento acabou, por quê? Porque ela visava um projeto e ele não concordava com ela. Então ele não apoiou ela de momento nenhum, pelo contrário, sabe? Em algumas situações até ele meio que dificultou para ela poder desistir, mas não, era uma coisa do coração, ela queria muito fazer aquilo e de fato eles terminaram o relacionamento e ela seguiu a vida. Mas se ele tivesse apoiado, e deu super certo aquilo que ela queria lá na série, no filme, não sei o que era. Se ele tivesse apoiado, eles teriam crescido juntos. Sabe? Então, que medo é esse de não apoiar o outro? Será que é medo que ele não tenha sucesso, que ele de fato fracasse, ou será que é medo que ele tenha sucesso e consiga aquilo que quer? Sabe? Então, o apoio em uma relação, ele é muito importante. Seja em pequenas coisas, como ir para uma academia, fazer uma dieta, fazer uma reforma na casa, seja em grandes coisas, como trocar um emprego, ou empreender, começar um negócio novo, começar um curso novo. Nossa, como é bom quando você fala assim, eu queria aprender tal coisa, e seu parceiro fala, vai, o que te impede? Quanto custa? Vamos pagar, você pode fazer. Não é uma delícia a gente encontrar no nosso parceiro esse apoio? E será que nós também estamos apoiando, né? Ou será que quando o outro me vem com um projeto novo, eu já coloco 50 caminhão de areia em cima e falo, isso não vai dar certo, porque você não tem responsabilidade, porque você é isso, porque você é aquilo. Será que não é isso que está faltando? Um apoio para que as coisas melhorem? Então, esse também tem algumas frases que chega nessa questão do apoio, sabe? Se eu conseguisse fazer isso, isso e aquilo. Aí você dá uma olhadinha e fala, tá querendo meu apoio, mas eu não vou dar. Vou me fingir de ignorante aqui, fingir que eu não estou entendendo. E se a gente parasse, ao invés de ignorar, né? E perguntasse, o que você precisa para fazer isso? Eu posso te ajudar? E, claro, você vai ajudar se tiver ao seu alcance. Você não vai anular a sua vida, deixar a sua vida para poder fazer aquilo que o outro precisa.
certo? Só que aí você demonstra que você entendeu que ele estava pedindo seu apoio. Já deixei de fazer muita coisa por falta de apoio. Então, mais ou menos isso que acontece lá. Será que se eu tivesse apoio tinha dado certo? Não sei. De repente não. Mas pelo menos você sabia que tinha alguém ali, né? Pelo menos fala, vai lá. Se quebrar a cara, eu tô aqui. Eu te ajudo. A gente sai junto, a gente chega junto. Eu acho muito importante, porque a vida é um risco, né, gente? Vamos combinar? Sair de casa todo dia é um risco. E se a gente não quiser, não estiver pronto para se arriscar, para viver novas aventuras, novas experiências, o que a gente vai levar dessa vida? Então, será que vale a pena eu querer cortar a asa de quem está perto de mim? Querer cortar as asas para ele voar só aqui, no meu quintal? Não sei. Eu acho que é uma questão também que vale a pena dar uma olhada de perto. Outro tipo de reclamação é a questão do carinho, né? Aí vem alguém que falou que não é, que é mais fechada, que não gosta de dar carinho. Quando a pessoa fala assim, ai, como eu queria um carinho, como eu queria um abraço, sabe? Ah, sabe quando a pessoa vai se chegando mais perto assim, e você vai percebendo que ela quer um carinho, mas aí você está com tanta coisa para fazer que deixa isso para lá e vai fazer outras coisas? Gente, no relacionamento, um abraço é muito mais importante do que uma pia limpa. No relacionamento, um sentar do lado um pouquinho, pegar na mão, olhar no olho, é muito mais importante do que uma casa limpa. Outro dia, acho que foi ontem, eu vi uma frase que estava escrita assim: não permita que a sua casa fique mais arrumada que você. Olha que forte isso, né? Claro, é importante a casa organizada, muito importante. É muito bom estar no ambiente limpo? Sim, muito importante. Mas isso não pode ser mais importante do que a relação. E às vezes, quando a pessoa pede um carinho, é isso que ela está querendo. Ela está querendo se sentir mais importante do que a casa, se sentir mais importante do que algum serviço doméstico, alguma coisa assim. E aí entra, né, nessa questão do carinho, a gente pode falar das 5 linguagens do amor. Quem estiver aqui na live que não conhece, aqui no IGTV e também no canal no YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre as 5 linguagens do amor. Porque tem gente que se sente acarinhado através de um tempo de qualidade, né? Estar olho no olho. Outras pessoas se sentem reconhecido através de um elogio. Outros preferem ganhar um presente. Outros preferem ter alguma forma de serviço, né? Receber um copo d'água enquanto está trabalhando. Dar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo outro. Outros preferem um abraço, uma massagem, um toque, enfim. Tem várias maneiras da gente se sentir acariciado e o outro também. Então, se eu aprendo a falar a língua do outro, fica mais fácil dele me entender. De repente, ele não está entendendo o que eu estou dizendo porque eu não estou falando a língua dele, eu estou falando a minha língua. E a minha língua ele não entende. E aí imagina que vocês são duas pessoas de idiomas diferentes, um está falando inglês, o outro está falando português dentro da mesma casa. Um vai entender o que o outro está falando? Por mais que você grite, o outro não vai entender. Talvez algumas mímicas, mas pode ser que fique muito vago. Então não é mais fácil, né? Não é melhor aprender também a falar a língua do outro? E aí é claro, mas eu de novo, eu vou ter que fazer isso? Gente, não vamos esperar por ninguém não, porque tudo que a gente aprende é aprendizado pra gente, o conhecimento nunca se perde. Sabe, aquela evolução que eu trago para mim, mesmo que o outro seja beneficiado, mas está fazendo muito mais bem para mim do que para o outro. Faz sentido isso? Então, essa questão do carinho, se a pessoa reclama que não está se sentindo importante, que não está se sentindo visto, que não está se sentindo olhado, vale a pena dar uma olhada lá nas 5 linguagens do amor e perceber qual delas eu posso usar com meu parceiro, qual delas eu preciso que use comigo. Porque se eu aprendo como é que eu me sinto amada, eu posso ensinar para o outro também. Falar, olha, você gosta de me abraçar. Só que eu gosto mesmo quando você senta e olha nos meus olhos para a gente poder conversar. Então, tudo bem, eu vou fazer um esforço para te abraçar mais, mas você faz um esforço para sentar e me ouvir? Aí entram os combinados, né? O que vai funcionar para os dois? O que os dois estão dispostos a fazer para estar melhorando cada dia mais esse casamento? Tá? Fica aí a dica. Então, se vocês acharem que vale a pena, que faz sentido, procura lá o
o vídeo das 5 linguagens do amor. Também tem um livro no YouTube, se quiser ouvir. É bem fácil o acesso e é maravilhoso. Super recomendo, viu? Outra questão que eu coloquei aqui é aquela palavra assim, nossa, parece que você não me deseja. Não sei, você não me olha como mulher ou você não me olha como homem. O que está querendo dizer com isso? A gente tá tendo pouco sexo nessa casa. Acredito que seja essa a reclamação. E aí entra toda essa questão. Quando que o sexo vai ser bom? Quando o restante todo estiver completo. Vocês concordam comigo? Só que para que tudo esteja completo, precisa de muito diálogo. E o sexo não é espontâneo, né, gente? Aquele mito que, acontece. Não, não é assim. Principalmente num relacionamento longo. A gente precisa se preparar para o sexo, a gente precisa querer, a gente precisa desejar. Separar um tempinho que seja no dia para pensar em como pode ser melhor hoje à noite. Como pode ser melhor esse final de semana. Sabe, pensar em fases da vida sexual que foi mais caliente. Pensar em coisas que vão trazer esse desejo. Por quê? Porque tudo que a gente quer, a gente precisa alimentar na nossa mente. E se a gente não alimenta, isso vai acabar se definhando, vai acabar entrando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. E a sexualidade, ela é muito importante no relacionamento. Muito. Porque se não tem sexo, são 2 amigos na mesma casa. A sexualidade em dia, quando está satisfatória para os dois, aumenta a autoconfiança, aumenta a confiança entre o casal, diminui as crises de ciúme, aumenta o bom humor, aumenta a maneira dos dois conversarem, aumenta os assuntos, porque eles vão ter mais o que falar. Faz sentido isso? Então, tem várias frases que também pode, por trás dessa frase, estar solicitando um pouquinho mais de desejo, um pouquinho mais de, vamos falar, malícia no olhar. Não porque é ruim, né? Mas porque a gente costuma falar, tá com más intenções, né? Na verdade, são ótimas intenções, mas eu não sei, a sociedade fala más intenções, a gente entende. Mas tá com ótimas intenções, sabe? Quando você olha assim para aquela pessoa e fala, é hoje, hein? Ah, Elaine, mas ele não faz isso comigo, então observa. Será que você está fazendo? Será que você está fazendo a sua parte? Porque precisa partir dos dois, né? Um dos dois acaba começando, mas o desejo precisa vir dos dois. E se não tem desejo, também é outro sinal de que esse relacionamento precisa ser conversado. O que está acontecendo que nós não estamos dando prioridade para a nossa intimidade? Que faz falta, e muita falta. Tem outras frases que eu anotei aqui, que também eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Sabe aquelas frases tipo assim, você podia ficar mais tempo em casa? O que a pessoa está querendo dizer com isso? Que não está se sentindo olhada, né? Nossa, nós poderíamos ficar mais tempo a sós, sair sozinho, né? Quer dizer, toda frase, e principalmente quando é falada mais vezes, mais do que uma, mais do que duas, mais do que 3, tá aí tendo um pedido de socorro, certo? E, gente, é muito importante a gente perceber que não existe um ganha e o outro perde na relação. Ou os dois ganham ou os dois perdem. Quando a gente abre mão, quando a gente cede, quando a gente decide a gente tomar iniciativa, sabe? Os dois ganham. E se ninguém faz nada, os dois perdem. Então, se tem sentimento nessa relação, vale a pena a gente olhar com carinho. Uma das coisas que é mais importante, que aliás foi o que trouxe, né, o que me despertou assim o tema da live, foi essa questão de que às vezes a gente vê tanto que é ruim as pessoas reclamarem, que a gente para de dar atenção para as reclamações das pessoas. A gente fala, não, ele está reclamando, isso é problema dele, ele tem que resolver isso. Não. Quando eu reclamo, isso é problema meu e eu preciso resolver isso. Mas quando alguém da minha volta reclama e eu posso ajudar de alguma maneira, será que o meu comportamento não pode impactar para que ele pare de reclamar? Porque você concorda que se você, você, está tendo uma dessas reclamações e seu parceiro chega e fala para lá, o que eu posso fazer para te ajudar nesse ponto? Você vai ficar muito mais satisfeita do que ele começar a reclamar de que você está reclamando? Então, são coisas que não resolvem. A gente precisa buscar situações que resolvam na nossa vida.
Essa questão da sexualidade mesmo, uma das coisas que faz com que os parceiros percam o desejo um pelo outro, que vai ficando para depois, é a falta de admiração. Porque a gente deseja aquilo que a gente admira. Se nosso parceiro faz algo que eu admiro, eu desejo ele. Se você faz algo que ele admira, ele vai te desejar mais. Então, se você está se sentindo que não está sendo desejada, observa o que eu posso fazer para que ele me admire. E eu não estou dizendo para você fazer só por ele, estou falando por você. Porque se eu me admiro, o outro também me admira. Se eu estou com a baixa autoestima, provavelmente o outro também está sentindo isso em mim. Entende, gente, o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos nos olhar e observar qual o ponto que nós podemos melhorar em nós. Uma das coisas que faz com que a gente perca a admiração um pelo outro, por exemplo, mulheres, quando ficam muito mandonas, quando querem ter controle de tudo, quando quer saber tudo, quando quer controlar tudo, o homem vai perdendo o interesse. Por quê? Porque ninguém quer uma mãe, quer uma mulher feminina, carinhosa, acolhedora. Homens, né, o que faz com que a mulher tenha mais desejo pelo homem, quando ele tem atitude, quando tem vontade, quando ele tem iniciativa, quando ele faz as coisas, quando ele percebe o que tem que fazer. Isso faz com que uma mulher admire. Agora, quando ele fica esperando tudo que ela resolva, tudo que ela mande, tudo que, sabe, que fica aquele homem passivo, ela vai perdendo admiração. Faz sentido isso, gente? Então, são polaridades que a gente pode analisar. Será que eu não estou sendo muito mandona em casa? Será que eu não estou querendo controlar tudo? Será que eu não estou sendo muito homem, né? Mais homem do que meu próprio marido? Porque são energias que acaba se repelindo. E vale muito a pena a gente olhar isso com carinho. Rosângela, Reinaldo, Kelly, sejam bem-vindos. Bom, gente, então o que de mais importante eu quero deixar para vocês nessa live? Observarem qual a sua responsabilidade na reclamação daquela pessoa com quem convive com você. E que ponto que você pode mudar a sua maneira de olhar, a sua maneira de ouvir e a sua maneira de agir mediante as reclamações do outro. Não criticando a reclamação do outro, não apontando o dedo, não achando que você é uma pessoa mais evoluída porque você não reclama e o outro reclama, mas analisando qual a sua responsabilidade na reclamação do outro. E que ele pode melhorar ou ela pode melhorar, com certeza, todo mundo sempre pode melhorar. Mas não é porque você tem essa visão que o outro também vai ter. Às vezes, a sua mudança impacta ele a buscar conhecimento também e parar de reclamar. Mas você ignorar a reclamação dele não vai ajudar. Pelo contrário, vai distanciar ainda mais os dois. Faz sentido isso, gente? Ficou alguma dúvida aí de tudo que eu falei? Tem alguma reclamação que vocês identificam que acontece na vida de vocês, mas que eu não falei e que vale a pena ser falado? Coloca aí para mim. Eu acho interessante que às vezes tem relacionamentos que as pessoas são tão prestativas com os de fora, né? Só que quando é os de dentro que estão precisando da ajuda, a pessoa ignora. Vocês já viram isso? Por quê, gente? Qual a lógica de ser mais prestativo com uma pessoa estranha do que com uma pessoa com quem mora? De fazer mais, de servir mais, de ceder mais para quem está lá fora e não fazer o que aquele que está dentro da sua casa está precisando, está te pedindo. Que eu já vi muito isso. Nossa, o vizinho te liga, na hora você já está lá. Agora eu estou pedindo para você fazer isso, isso e isso, há quanto tempo você não faz? É muito louco isso, né? Atrás de toda reclamação existe uma raiva reprimida. A reclamação não vem sozinha. Por isso que eu falo, a reclamação é uma porta de entrada, que de repente você consegue, através dela, entrar e resolver vários problemas que tem dentro do relacionamento. Por trás de toda reclamação tem uma raiva reprimida. E é uma raiva naquele sentido, sabe? Que a pessoa não falou na hora que devia ter falado, então ela vai soltando de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Através de uma grosseria aqui, uma palavra mal falada, né? Maldita, ali, de uma reclamação. Então, o relacionamento onde tem muita reclamação, tem muita coisa que foi engolida e não foi falada na hora que devia ter sido falado. Mas que pode ser
Pode ser aberto. E se um dá atenção ao outro nessa reclamação, é o momento de se resolver. Olha só, como que poderia se resolver as coisas com mais facilidade, né? Se preocupa em resolver o problema dos outros e não resolve os próprios problemas. Você viveu isso? Vive isso. Entende? Eu não sei qual é a lógica, né? Mas é muito comum. Eu acho, gente, mas isso eu não tenho nenhum embasamento científico, mas é só um achômetro aqui que me veio à mente. Eu acho que é repetição de padrão. Sabe? Viu acontecendo isso em casa? E aí, mesmo sem querer, talvez, mesmo que não tenha consciência, mas acaba fazendo igual. O pai, o tio, a mãe, né? Assim, a criação. E aí precisa ter consciência para poder parar de repetir esse padrão. Porque não tem sentido, né? Eu ser mais prestativo para uma pessoa que eu não conheço do que para uma pessoa que está dentro da minha casa. Bom, gente, acredito que era isso. Falei que eu tinha anotado não muita coisa hoje. Outras duas reclamações que eu coloquei aqui e não falei, ó. Você não me fala dos seus planos, que é aquela questão de que vocês juntos não têm objetivos em comum, que é um dos pilares, né, importantíssimos no relacionamento, ter objetivos para o futuro. E você não me dá satisfação. Sabe aquela pessoa que sai e não avisa para onde está indo, não avisa que hora que vai voltar. Ah, não, isso é minha privacidade. Ah, para com isso, né? Dentro de relacionamento não tem privacidade. Já falei isso várias vezes. Dentro do relacionamento tem individualidade, mas privacidade não. O outro também tem o direito de saber o que está acontecendo, até mesmo por uma questão de segurança. É ou não é? Vocês concordam? Então, assim, esse também é uma reclamação que está falando algo. E algo importante. Atrás de toda reclamação consecutiva, que vem várias vezes falando a mesma coisa, existe alguma coisa importante a ser olhada. Certo? Fez sentido, gente, para vocês? Eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Amanhã eu coloco ela no YouTube, com fé em Deus, né? Que o Instagram nos ajude a gravar. E caso você queira indicar essa live para alguém, caso você queira assistir junto aí com o parceiro, fique à vontade, compartilhe, manda para quem você achar que possa ajudar, que juntos nós podemos alcançar muito mais pessoas, certo? Gente, se vocês ainda não conhecem meu canal do YouTube, se estão me vendo no Instagram, né? Dá uma olhadinha lá, Laine Sardelli Relacionamentos, né? Também compartilho bastante coisa lá e muito em breve vou voltar a fazer vídeos só para o YouTube. Então, vocês já vão se inscrevendo lá no canal para me ajudar a divulgar. Ai, que bom, Val, que fez muito sentido. Então, ó, semana que vem estaremos de volta aqui, quarta-feira, às 20h20. Eu aguardo todos vocês. E para quem não me conhece, não conhece meu trabalho, eu faço atendimentos individuais, online e presencial, aqui na região de Cajamar, São Paulo. Caso você queira entender um pouco mais de como é meu trabalho, pode me mandar um direct, pode entrar lá no meu site, lainesardelli.com.br, que tem bastante informações, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui e quarta-feira eu aguardo vocês novamente, tá bom? Tchau, gente, boa noite, bom fim de semana.